Olha isso aqui, ó. Então agora, quando você procurar, quando alguém te procurar, né, com uma espécie, quando te contratarem numa farmácia e tal, vão chegar em você com uma ideia de registrar um fitoterápico, né? Esse aqui é um documento bem atual, de 2018. É o Consolidado de Normas de Registro e Notificação de Fitoterápicos. Eu estou tentando encontrar aqui algo sobre as características do laboratório, né? Mas veja que já, a princípio, o documento tem 655 páginas. E aqui tem normas específicas para medicamento fitoterápico, produto tradicional fitoterápico, normas gerais aplicadas a medicamentos fitoterápicos e produtos tradicionais. Então tem as específicas e tem as gerais. Orientações sobre registro de medicamentos, medicamentos fitoterápicos. É muita coisa. Você tem a ideia, tem a planta, tem tudo, mas tem 655 páginas aí de burocracia. Dossiê de registro. É muita coisa. Vamos ver se esse link aqui funciona. Manual de preenchimento do formulário de petição de medicamentos. Isso aqui também abriu da última vez que eu procurei, mas... Clone? Eu queria achar para vocês o formulário que tem que ser preenchido. Mas não consegui. No site o link estava inativo. Mas essa é a nossa dificuldade. Como eu disse lá na aula, todas essas análises têm que ser terceirizadas, né? Controle de qualidade da planta. E se a planta não tiver perfil cromatográfico estabelecido, você tem que montar o perfil. Você que vai ter que pegar esse extrato nas 4 estações do ano e analisar para montar o perfil. É muito trabalho, né, professor? E só nós que podemos dar conta disso. Nós farmacêuticos. Ah, eu tinha pegado um artigo também. Situação do registro de medicamentos fitoterápicos no Brasil. Feito aqui por uma integrante da Gerência de Medicamentos Específicos, Fitoterápicos e Homeopáticos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ana C.B. Carvalho. E a Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Bom, eu acho que essa... Sei lá, a maioria do pessoal é tudo da Anvisa, né? Tá tudo com um aqui. Ok. Eles vêm comentando, né? Até esse ano aí de 2008, se não me engano. 2008. Na Revista Brasileira de Farmacognosia, sobre os fitoterápicos registrados até aquele momento, né? O que eles fizeram? Com base na lista de substâncias de origem vegetal cadastradas na Anvisa, fizeram um levantamento em outubro de 2007, atualizado em março de 2008, buscando, através dos nomes populares e científicos,
Foram verificadas variedades de sinônimos botânicas, assim o objetivo de traçar um perfil dos registros de medicamentos fitoterápicos no Brasil. Os medicamentos encontrados com registros válidos até 30 de março de 2008 foram classificados em simples e compostos. Então, tem o fitoterápico, que tem uma planta só, e tem o composto, que é o chá 30 ervas, por exemplo. O chá 30 ervas é uma loucura, porque, poxa, como é que você controla a qualidade de 30 ervas? Não dá, né? Mas, enfim. Nossa, Obtendo-se informações sobre o vencimento de seu registro, formas farmacêuticas cadastradas, composição qualitativa e empresa. Verificou-se ainda a distribuição. Mas toma mesmo, professor? Tem gente que toma chá 30 É? ervas. Uhum. Mas daí não tem risco tóxico, não? Deve ter, Com certeza, né? mas cai no gosto popular, né? Aí tem pedaço de pau nele, tem pedaço de pecíolo, galho, no meio do chá 30 ervas, mas vende. Meu Deus. Ó, 80 fitoterápicos eram associações, 432 eram fitoterápicos simples. Esse é o número de medicamentos registrados, né? Então pode ter mais de um registro, acredito eu, para a mesma planta. Por exemplo, se o cara pegar o guaco aqui em Resende, pegar o guaco lá em Manaus, ele pode registrar o fitoterápico dele lá e eu registro o meu aqui. Dentre os medicamentos, os principais foram as cápsulas, 47,1%. Então, a maioria dos fitoterápicos é registrada como cápsulas, né? Comprimidos 20, solução oral 12, xarope 4, dragas 4, elixir 2,25, tinturas 2,10, outras 6,40. Só que eu acho que isso aqui não é uma boa avaliação, porque da tintura eu faço creme, da tintura eu incorporo aquilo em água para tomar, né? Faço também solução oral da tintura. Então a tintura não é um medicamento, é uma droga vegetal, né? Que vai ser incorporada ainda em outras formulações. Mas, como não se espera que o pessoal da própria Anvisa domine a farmacognosia, né? Tudo bem. Com relação à distribuição geográfica, 28,40% dessas espécies registradas aí era asiática. 25% era europeia, da América do Sul, não, 25,92% da América do Sul, incluindo as espécies brasileiras. 19,75% da América do Norte ou Central e 8% africana. Olha a porcentagem de plantas da América do Sul em todos esses mais de 500 fitoterápicos registrados. 25,92%. Entre as espécies de origem brasileira e sul-americana, com o maior número de registro, encontra-se na tabela 2. Olha as espécies vegetais com o maior número de derivados registrados como fitoterápicos. Ginkgo biloba, Aesculus hipocastanus, que é a castanha da Índia, alcachofra, hipérico, soja, valeriana, ginseng, senes, semicífuga, guaco, espinheira santa, boldo. Você queria saber o mecanismo de ação delas, né? De qual? Dessas plantas, eu lembro que você queria. Ah, da 30 ervas? Não, de fitoterápicos, né? Você tinha comentado que também queria ver. O ginkgo biloba, ele está associado. É bom para memória, né? Está associado à memória. Mas é aquele negócio. Fitocomplexo é diferente de alopático, que é uma droga pura. O fitocomplexo não dá para saber direitinho o mecanismo de ação. O ginkgo vira esse medicamento bom para a memória, por quê? Porque foram lá nas populações cujos problemas de memória são menos prevalentes e perceberam que as pessoas usam ginkgo.
Entendeu? Entendi. A mesma coisa o ômega 3. O ômega 3 está sendo utilizado aí para a memória porque comunidades que se alimentavam de peixe tinham menos problemas relacionados a esses danos neurodegenerativos. Só que não existe pesquisa que comprova que ingerir a cápsula de ômega 3 é o mesmo que se alimentar de peixes que contêm ômega 3. Com certeza. Só que a gente não pode falar isso na farmácia, porque cada vez que vende cápsula de ômega 3, a gente ganha uma grana legal. Verdade. Mas no controle da, como é que eu posso dizer, da hipercolesterolemia, o ômega 3 é funcional. O que aconteceu uma vez é que tem médico que não prescreve o ômega 3 puro e simples. Tem vários ômega 3 no mercado, né? E tem o ômega 3 que é muito, muito, muito caro. Uma cliente uma vez, fazendo compras disso lá na Raia, enquanto eu trabalhava lá, comentou e eu disse para ela que não precisava daqueles ômegas 3 todo e expliquei essa questão aí do peixe, comer peixe e da cápsula. Porque ela infelizmente estava apertada para comprar os 3 ômega 3 que tinham sido prescritos pro avô dela. Então eu vi que ali não dava para só ganhar. Tinha que alertar a cliente para isso. Com certeza. Aí eu conheço... professor, eles falam pode falar. que a cápsula de ômega 3, ômega 6, 9, não sei, é boa aquela que tem cheiro de peixe. E é realmente verdade isso? A princípio, não era para ter cheiro de nada. É? Você cheira um óleo, por exemplo, de soja, ele tem cheiro de... Ele não tem cheiro, né? O óleo de soja que você usa para cozinhar. Não. O óleo de peixe também não deveria ter cheiro. Porque se é uma gordura, ela não pode soltar componentes aromáticos a ponto de você sentir o cheiro de peixe. O cheiro de peixe é o motivo de pôr dentro da cápsula. Porque ninguém tomaria aquilo com aquele cheiro, né? Via oral. A não ser que esteja... Uma vez uma cápsula dessa explodiu lá na farmácia. Nossa, cara, que cheiro horrível. Pois é. Eu tomava de uma marca importada, não lembro qual agora. E ele, assim, eu notava que eu ficava assim, com aquilo, lembrando dele o dia inteiro. E parecia que eu tinha comido peixe. Isso, Ah, meu Deus do céu, então... Olha o pessoal me chamando para beber. Enfim. Continuando aqui. Não, só em casa. Nossa, cara. Essa aula de sexta-feira é difícil pra caramba. Mas, enfim, continuando aqui. Espécies vegetais nativas mais registradas como fitoterápico simples e respectiva indicação terapêutica. Aí, ó. Amicânia aglomerato guaco como expectorante broncodilatador, Maitenus licifolia espinheira santa, dispepsias coadjuvante no tratamento de úlceras gástricas, Paulinia cupana, guaraná, astenia estimulante do sistema nervoso central. Essa você sabia, né, do guaraná, né? Sim, só não sabia o nome do guaraná. Paulinia cupana. Aí olha essa tabela aqui que é interessante também, ó. Classificação de acordo com a principal categoria terapêutica, né? Como comprovado no registro. Então aqui você pode ver, ó, analgésico, quando você tiver com dor de cabeça, está na Cetum Parthenium. Analgésico aqui de novo, Salix alba. Andrógeno, Tribulus terrestres. Ansiolítico? Já ouvi falar de tribulus. Tribulus, segundo o que consta, ele tem fitoesteroides que podem mimetizar o testosterona. Tá? Ou servir de matéria-prima para fazer o testosterona, algo assim.
Diz que ele é bom para simples. performance, para treinar. Para quem está fazendo hipertrofia. Isso, Ó, Valeriana officinalis, Piper metisticum passiflora, que é o maracujá, Melissa, Matricária recutita, são ansiolíticos simples. Então, esse artigo aqui eu peguei para satisfazer aquela sua curiosidade. Ó. Antiagregante plaquetário, ginkgo biloba também. Então, ele evita a trombose. Antialérgico, glicirrhiza glabra, petazites híbridos, antiarrítmico, Crategus oxycantha, antidepressivo, Hipericum perforatum, para evitar o vômito, Zinzibra officinale, que é o gengibre, né? Antiespasmódico, atropa belladonna, Fumaria officinalis, Matricária recutita, Melissa, Menta piperita, Papavia somniferum, que é a papoula. Essa aqui não vamos conseguir fácil, né? Papoula deve ser um trem difícil de conseguir. Com certeza. Para hemorroida, creme com Amamelis virginiana. Para reduzir a hipertrigliceridemia, né? Allium sativum, que é o alho, e Oryza sativa. Anti-inflamatório de via oral, Borago officinalis, Boswellia serrata, Cassia occidentalis, Arpagophytum procumbens, Oenotera bienis, Uncaria tomentosa. Para inflamações tópicas, calêndula. Esse é famoso, né? Cordia verbenace, Matricária recutita, Uncaria tomentosa. Para lombriga solitária, Menta crispa. Antissépticos urinários simples, Arctostaphylos uva ursi. Então, se a pessoa tem infecção urinária, ela pode fazer o uso aí dessa Arctostaphylos uva ursi. Para úlcera, Maitenus ilicifolia. Antivaricosos, de ação sistêmica, para as varizes, né? Inclusive anti-hemorroidário, Aesculus hipocastano, Amamelis virginiana, Melilotus officinalis, Ruscus aculeatus. Para quem tem vertigem também, tá aí de novo o ginkgo biloba. Cicatrizante, aloe vera, é a babosa, Calendula officinalis, Stryphnodendron barbatimão, que é o barbatimão, que, se não me engano, é a planta que é usada no fitoscar, eu acho. Climatério, o barbatimão. Ah, tá. Climatério, né, que é a menopausa. Menopausa. Simicífuga racemosa, Glycinimax, Trifolium pratense. Nenhuma dessas nunca ouvi falar. Tem fitoterápico disso na drogaria, tem esses princípios ativos para encapsular na farmácia de manipulação. E esse artigo é bom porque quando você for trabalhar, pelo menos já ouviu falar da planta, né? Com certeza. E aqui tem a indicação dela, que é o que falta naquele documento que eu tinha mostrado para vocês anteriormente, que era o Guia de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Sim. Formulário de Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Aqui também tem, né? Alguma coisinha ou outra. Nesse formulário aqui, tem aquilo que está lá. Esse formulário é o mais atual, né? Esse formulário é mais atual. Aquele é antigo. Aquele artigo ali é de 2008. Aquele é de 1928, né, se não me engano. Ah, não, aquele lá é a primeira edição da Farmacopeia Brasileira de 1926. 86? 26. 26, né? Quando o Brasil estava começando. Demulcentes, não sei o que significa isso. E outros medicamentos de uso oral para tratamento de orofaringe. Malva silvestre. Você já ouviu falar do malvatricin? Não.
Essa não. Vamos ver aqui o malvatricin. Ela tem até spray. Esse aqui vende muito, cara. Eu já vi ele na farmácia. Já. Já. O malvatricin tem malva? Nada de garganta. Você vê que aqui no artigo, ó, tratamento da orofaringe, né? Malva silvestris. O malvatricin Dor de tem garganta. malva? Afta. E ele tem malva? Dicloridrato de lidocaína, Tem nada. sulfato de hidroxiquinolina e tirotricina. Não tem extrato de Lidocaína é malva. um anestésico, não é? É isso mesmo. A lidocaína é anestésico. Ah. Só que o nome dele é malvatricin. A malva mesmo passou longe. Só que no popular, sabe? O povo acha que tem. Por causa do com nome. certeza. Vai pela embalagem. Vai pelo nome do negócio que está na embalagem. É verde, né? É. Ó, diuréticos para quem tem pressão alta. Exentum arvense. Expectorantes, ananás cosmos, que é o abacaxi. Eucaliptus. Então é bom fazer uma sauna com essência de eucalipto. Hedera helix. Hedera helix tem um monte de Hedera helix. Um monte de xarope de Hedera helix. Várias marcas, né? Menta piperita, guaco, imunomodulador, equinácea purpúrea, colagogo, colerético, hepatoprotetor, silibum marianum, iodoterapia, fucus vesiculosos, laxante, sena, rhamnus purchiana, operculina alata. Nos laxantes tem vários, né? Plantago ovata, Plantago psyllium. Porque esses laxantes, geralmente, eles têm substâncias que são chamadas de antraquinonas. As antraquinonas têm uns... Nossa, que horrível. Tem uns anéis aromáticos conectados que têm duplas ligações com oxigênio. Então tem oxigênio aqui, tem uma hidroxila aqui, tem mais uma dupla aqui. O que acontece com esses compostos, então? Precisa de água para solvatar, né? Então vem a água aqui, que na química é assim, você tem que descobrir onde é que está positivo e onde é que está negativo, né? Então o oxigênio é mais eletronegativo que o carbono, que o hidrogênio. Então o oxigênio tem uma carga formal negativa. E o hidrogênio e o carbono têm uma carga formal positiva. E precisa de água para solvatar aí essas antraquinonas. Quando essa antraquinona, então, está lá no seu intestino, tem o sangue passando aqui, né? Aqui está a luz intestinal. O sangue está passando aqui. A água sai do sangue, aqui dessas artérias, e vem solvatar a antraquinona. Isso aumenta o bolo fecal. E isso é que é o efeito laxante. Entendi. Então o negócio passa, que passa mesmo. Não tem jeito. Mais rápido que a luz. Aí É bom. é o efeito laxante dessas plantas que são ricas em antraquinonas. Medicamentos com ação no aparelho visual, melanizante, moduladores do apetite, pele e mucosas, a arnica, né, que é usada como cicatrizante também, trato urinário. E aí nós completamos aí... Lá em cima? Hã? Centelha asiática passou rápido, ele não deu nem... Ah, tá aqui, outros produtos com ação sobre o aparelho cardiovascular. Aqui você tem
boa parte de todos os fitoterápicos brasileiros aí que estão no mercado nacional, porque de 2008 para 2020 não deve ter tido muita diferença, não. Não deve ter tido muita evolução, não. Não. Do total de espécies vegetais com registro, menos de 30% são nativas da América do Sul. Aí, qual que é a explicação do pessoal que fez o artigo para isso? Tal fato pode ser visto como um indicativo que há necessidade de investimentos em pesquisa envolvendo a avaliação da eficácia e segurança de espécies medicinais brasileiras, bem como no desenvolvimento dos fitoterápicos que as contêm. Então, quem é que fez a pesquisa? O pessoal da Anvisa. Tá vendo? Essa Ana C.B. Carvalho devia estar fazendo pós-graduação na UNB, mas ela também era da Anvisa, porque tem um aqui, tá vendo? Evelyn Ebalbino, Anvisa. Arthur Maciel, Anvisa. João PS Perfeito, Anvisa também. Então, para o pessoal da Anvisa, que está acostumado lá com essas leis, essas coisas, a justificativa de não ter mais fitoterápico é que falta pesquisa. Só que se eles estivessem aqui igual a gente, tentando emplacar um fitoterápico, talvez eles percebessem que o problema não é falta de pesquisa, é burocracia mesmo. É bem burocrático mesmo o problema, porque quando você vem aqui e pega esse consolidado de normas para o registro de fitoterápicos com 655 páginas... Você já desiste só de ler. Só de pensar aqui, você já fica desanimado. Ó. Fica, com certeza. Fora os gastos para terceirizar quem vai fazer esses relatórios de controle de qualidade. Eu nem sei por que tem 655 páginas, não sei se tem anexo nisso. Eu acho que quem está fazendo igual a gente e olhando esses documentos, nós já somos menos de 1% da população brasileira que está vendo esses documentos aqui, que quer trabalhar nessa área, né? Com certeza. Mas é aí que tá. Por ser difícil assim, é que a gente tem que insistir, né? Porque quem conseguir, talvez se dê bem. Muito bem. Com certeza. Exatamente. E eu não sei se para os fitoterápicos também vale essa lei, porque com o Igor a gente estuda farmacologia. E falou que né, tem uns ensaios pré-clínicos, né, aí depois né, entra as fases 1, 2, 3, 4 do medicamento. Não sei se para os fitoterápicos é a mesma coisa. Para fitoterápico é exatamente a mesma coisa. Você tem que fazer o teste clínico de fase 1, 2 e 3. Demora muita coisa, né? Não, assim, e quando consegue, o bom que ele falou que, assim, né, o medicamento de referência, ele fica 10 anos, né? Só ele pode comercializar, né? Não, isso é patente. A patente vale por 20 anos. É 20 anos, né? Não é nem 10, 20. Tem o fitoterápico e tem o produto tradicional fitoterápico. Nesse aqui, no fitoterápico, você tem que fazer o mesmo processo do alopático. Então, tem que ter teste clínico de fase 1, fase 2, fase 3. Como é que você faria isso? Você iria lá em Santa Catarina, lá tem um laboratório de um professor lá da UFSC, que tem um biotério, que tem rato, que tem cachorro, que tem tudo lá. E aí você teria que pagar esses testes. E só de rato já é uma fortuna, porque nem quero imaginar. Beleza. Qual que é a nossa saída? Mais rápida, né? Teoricamente, entre aspas. É o produto tradicional fitoterápico. Porque para essa espécie que tem reconhecidamente sido utilizada pela medicina tradicional brasileira por 30 anos, eu pulo o estudo clínico de fase 1, fase 2 e fase 3, não porque não precisa fazer, mas eu substituo isso aqui
pela literatura científica que foi acumulada ao longo desses 30 anos. Uhum. Então aqui está a nossa chance no produto tradicional fitoterápico. Porque depois que você reúne a literatura, tem o local, tem a planta e tem o farmacêutico, já era. Conseguiu. Agora, para pagar os estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3, só sendo CIMED, só sendo EMS, só sendo Novartis para conseguir. Com certeza. Tanto que no caso lá de Viçosa, que eu comentei com vocês, o empreendedor lá demorou 17 anos para conseguir aprovar um fitocosmético. Fitocosmético. E o fitocosmético entra em qual dessas legislações? Produto tradicional fitoterápico. Ah, sim. Porque o urucum é conhecido há muito tempo. Uhum. O urucum é ancestral. Se fosse para ser fitoterápico, talvez ele demorasse 37 anos. Meu Deus. Essas aqui são as fichas, ó. O FP1. É isso aqui que, no momento do registro, você tem que preencher. Então, ó, Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, número do processo origem, identificação do documento, protocolo, dia, mês, ano, cedente, dados do produto, classe terapêutica, categoria. Então, se for um fitocosmético, ele tem uma numeração. Se for um medicamento via oral, tem outra numeração, né, por categoria. Se for fitoterápico, é uma numeração. Se for produto tradicional fitoterápico, é outra. Nome do produto, referência do similar, não responde porque é exclusivo para medicamento. Nome da empresa, número de registro, dados relacionados à fórmula, fórmula física, componente da fórmula, código da denominação comum brasileira, tipo, concentração, quantidade, volume, unidade de demonstração da fórmula. E tem que preencher também o FP2. Número do processo, assunto da petição, dados do fabricante, quem é o fabricante, qual que é o município em que vai ser fabricado, dados da apresentação, o número de registro, tipo de validade, nome do produto, apresentação do produto, restrição de uso, venda, cuidados da conservação. Então eu quero apresentar esse trem aí para a Anvisa um dia, quem sabe. Se Deus quiser. E aí tem aí os outros anexos aí, ó. Tempos em que devem ser realizados os testes de estudos de estabilidade acelerada, de longa duração e de acompanhamento. Então, esse teste aqui, por exemplo, você vai ter que terceirizar para alguém. Perfil cromatográfico, ó. Teor do marcador, desintegração, umidade, dureza, se forem sólidos, né? pH, no caso de creme, sedimentação, se for uma suspensão, claridade, enfim. E o que mais que tem aqui para baixo? Regulamento técnico. De quê? As boas práticas de fabricação de insumos farmacêuticos ativos. Eu queria chegar na parte com vocês, talvez a gente consiga isso para a semana, né? De como é que tem que ser o local para produzir o fitoterápico. Eu ainda vou encontrar isso aqui, nesse consolidado de normas. É isso que eu fiquei imaginando mesmo. É uma boa saber disso. Aí, ó. Os edifícios e as instalações devem ser localizados, projetados, construídos, adaptados e mantidos de forma que sejam adequados às operações a serem executadas. As instalações devem possuir ambientes que, quando considerados em conjunto com as medidas destinadas a proteger as operações de fabricação e fluxo produtivo, apresentem risco mínimo. Bom estado de conservação. Deixa eu marcar esse trem.
Laboratório de controle de qualidade separado da área de produção. Área de armazenamento. Eu acho que dá para ser uma farmácia de manipulação, Tainara. Sim. Tá? Pelo menos está parecendo. É um local propício para isso, né? Uhum. Eu acho que dá para ser em manipulação. É permitido o compartilhamento de áreas e equipamentos para os produtos mencionados no caput desse artigo, desde que sejam estabelecidos e mantidos procedimentos de limpeza. Já fiquei mais animado aqui. Que bom. Mas ficamos por aqui. Hoje eu vou destrinchar melhor esse consolidado de normas para apresentar para vocês durante a semana que vem. Tá, E joia. vou colocar esses documentos lá na nossa plataforma também para vocês terem acesso. Que aí eu vou dar uma olhada nas espécies. Isto. Beleza, então? Beleza. Um excelente final de semana para você. Para você também, professor. Até semana que vem. Fica com Deus. Até, se Deus quiser. Fica com Deus também. Quem mais que está aí? Tatiane. A Tchau, Tati. Tatiane. Tchau, Tati. Boa noite.